Sejam muito bem-vindos para mais uma interação. Hoje o tema é merecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, identificar se a gente vive isso, se a gente vive o não merecimento. E hoje a minha companheira é a senhora Janaína Cavalheiro. Jana, quer se apresentar? Oi, gente. Quem está aqui já me conhece, mas quem está assistindo gravado, eu sou Janaína Cavalheiro, como disse a Dani, sou terapeuta sistêmica, analista corporal, faço parte do time aqui e hoje vou contribuir um pouquinho com a parte prática do merecimento, como a gente faz para ter merecimento. Eu espero que vocês aproveitem aí a nossa interação de hoje. Boa, obrigada, Jana. Eu falei para a Jana se apresentar, não me apresentei, né? Eu sou Denisiane Souza. Todos aqui conhecem, mas como a gente faz para o pessoal que está gravado, a gente se apresenta também. Denisiane Souza, terapeuta sistêmica. A maioria de nós, na verdade, todos nós somos terapeutas sistêmicas, tem outras terapias envolvidas também, mas geralmente aqui a gente traz essa abordagem. Vamos começar, então? A gente vai falar sobre merecimento. Eu sempre gosto de iniciar a interação trazendo o significado do dicionário mesmo das palavras, porque é uma coisa muito importante que traz uma clareza bastante importante para quando a gente vai refletir sobre isso, quando a gente vai identificar como é na nossa vida, enfim. Então, eu vou trazer aqui do merecimento, significado. É aquilo que torna alguém ou algo digno ou passível de receber prêmio ou castigo. E aí o segundo significado, aquilo que empresta valor a algo, aquilo que há de bom, vantajoso, hábil ou recomendável em alguém ou algo, importância, preço e valor. Então, quando a gente fala de merecimento, nem sempre é algo material, né? A gente pode estar falando de situações, a gente pode estar falando de vivências, de uma série de coisas, mas também o material. Então, aqui ele traz o valor, o preço, que são de coisas materiais, de experiências, e que geralmente é onde a gente tem dificuldade de lidar, né? Então, a gente vai começar falando do não merecimento, que geralmente é o que a maioria vive, né? Então, aí você pensa assim, mas eu não mereço isso, sei lá, um acontecimento, uma viagem, eu nunca vou viver isso. Nossa, fulano conquistou tal coisa, isso não é para mim. Quantas vezes a gente fala isso da nossa própria vida, né? Isso não é para mim, isso eu nunca vou conseguir, fulano teve sorte. Tudo isso vem de crenças limitantes, né? O não merecimento, ele vem de coisas que a gente cresceu ouvindo, de ambientes que a gente foi criado, de pessoas, né? Familiares, amigos, enfim. Independente do ambiente, pessoas que foram alimentando essas vivências, né? Do não merecimento, e a gente acaba aprendendo, observando, ouvindo, e a gente vai vivendo a nossa vida meio que no automático daquilo que a gente foi criado, né? Então, geralmente, a gente não costuma pensar sobre isso. A gente vai vivendo a vida ali, um dia após o outro, aí vai observando, nunca vou conseguir isso, nunca vou fazer aquilo. Eu não consigo, às vezes, nem pensar, nem visualizar, né? Que depois a Jana vai falar de alguns passos, e a visualização também faz parte disso. Mas às vezes é tão forte na gente o não merecimento que a gente não consegue nem fazer esse exercício de se imaginar viajando, sei lá,
o seu sonho para fora do país, eu não consigo nem pensar como seria, né? Às vezes está tão enraizado que a gente não consegue fazer nem esse exercício de pensar. E aí a gente vai começar com algumas questões, né? Que vida a gente tem levado, que vida vocês têm levado por conta do não merecimento, né? Quantas vezes você deixou de sonhar e de realizar alguma coisa simplesmente porque passou ali na sua mente e falou, isso não é para mim. Já cortou o pensamento, nunca mais voltou, não agiu para isso. E é assim, é muito rápido, né? Se a gente está desconectado, se a gente não está ali na presença, prestando atenção em tudo que a gente pensa, que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é boicotar os pensamentos, os sonhos, né? E isso é o não merecimento, é a gente vivendo ele. Infelizmente, é muito comum, muito mais do que o merecimento, né? É muito comum você ver pessoas vivendo vidas, às vezes, na escassez, às vezes aquela vidinha mais ou menos que a pessoa vai empurrando um dia, o outro, não sonha, não age, não faz nada para mudar aquela realidade. E às vezes isso dói, né? Tendo conhecimento ou não, isso causa uma dor, isso causa resultados na nossa vida e que às vezes durante anos a gente vai vivendo aquilo no automático, né? Então, tem uma parte do não merecimento que geralmente a maioria de nós é muito enraizado isso e a gente age sem perceber dessa forma, que é o entregar para o outro o seu melhor. Por exemplo, coisas do dia a dia, não são coisas muito difíceis, não. Você vai receber uma visita na sua casa, você tem aquela louça maravilhosa, né? Separada para as visitas. A roupa de cama, a melhor, tem um armário só para as visitas. É a melhor, né? Aí você vai receber alguém, você vai sair, você se arruma inteira, põe sua melhor roupa, sua maquiagem, os meninos vão lá, arrumam o cabelo, arrumam a barba. E quando é para você? Você faz isso também? Ou em casa você usa aquele copo lá do requeijão que veio, você fica de roupa furada, toda descabelada, aí você usa a roupa de cama antiga, que já tá velha, rasgada. E por que que a gente entrega o nosso melhor para o outro e para nós a gente fica com o básico, né? Com o inferior? Por que que a gente tem esse pensamento, essas atitudes de entregar o melhor, de separar até, às vezes, né? Isso, essa questão da louça é muito comum. Pelo menos eu cresci vendo isso na minha família e nas pessoas em volta. Era a melhor louça. A gente ia pegar e falava, não, isso é para o dia especial, isso é para as visitas. Mas estava ali, às vezes não tinha nem esse dia marcado. E a coitada da louça estava lá esperando para ser usada. E a gente não podia usar porque era pra gente, né? Por que que a gente sempre entrega o melhor pro outro e para nós a gente passa batido? A gente faz mais ou menos. Isso também é parte do não merecimento. Quer dizer, eu não mereço o meu melhor, né? Eu não vou tirar um tempo para me cuidar, eu não vou montar uma mesa ali para eu jantar, para fazer um almoço, café da manhã. Ah, é só para mim mesmo, né? Eu tô sozinha mesmo. Ah, só eu e meu marido. E aí vem alguém de fora, a gente quer dar o nosso melhor. É errado a gente querer dar o nosso melhor para os outros? Não, não é errado. É legal, né? A gente parar um tempo, pensar na pessoa e planejar tudo aquilo. Só que pra gente, a gente não pode fazer isso também? 24 horas por dia a gente se aguenta ali, né? A gente se conhece, a gente se aguenta, a gente sempre tá junto de nós mesmos. Ainda bem.
E por que para a gente não vai ser o melhor? Por que somente para o outro é o melhor? Então, começar a observar essas coisas do dia a dia mesmo. Pega uma taça ali para você tomar, sei lá, o seu suco, seu vinho, não sei, né? A sua água, pega um copo bonito, monta ali a mesa bonita no seu almoço, no seu café da manhã. Se arrume, tome um banho de manhã, coloque uma roupa legal, uma maquiagem. Ah, mas eu vou ficar em casa. Tudo bem. Mas você vai estar ali. Toda hora você vai dar uma passadinha ali no espelho, você vai se olhar, você vai se sentir bem. A energia do seu dia já é diferente. A energia que você coloca nas suas atividades já vai ser diferente também, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala de merecimento é eu achar que eu mereço, eu fazer por merecer, né? Não adianta a gente olhar para o outro, ai meu Deus, o Deus não deu, o destino não deu, sei lá o que, né? O que cada um acredita. Mas e você? O que você fez para merecer isso, né? Qual foi o caminho ali que você abriu para o merecimento? Porque parte é nossa responsabilidade também, né? Não adianta, você pode ter tudo preparado ali para o merecimento. Se você acredita que você não merece, de nada adianta. Certo? Então, o primeiro exercício é para a gente observar e identificar. Será que eu passo por esse sentimento do não merecimento? Como que era a minha família? Que ambiente que eu cresci, né? O que eu cresci ouvindo sobre dinheiro, de repente, sobre prosperidade, sobre o que eu sinto no corpo quando alguém fala assim, olha, conquistei tal coisa, né? Será que eu penso assim, eu nunca vou conseguir? Ou será que passa ali pela minha mente e fala, cara, se fulano conseguiu, talvez eu consiga também, né? É um sonho meu, olha que legal, conquistou uma viagem, conquistou um carro, uma casa, ou seja o que for. Para cada um tem um valor diferente. Mas por que a gente não olha e fala, caramba, eu também quero conquistar algumas coisas, né? A gente passa os dias vivendo ali, empurrando com a barriga, sem sonhar. E o quanto isso é sério, né? Que a gente começa a viver sem expectativas. E aí entra nessas coisas do dia a dia. A gente começa a fazer tudo mais ou menos. Tudo bem, empurrando com a barriga mesmo. E aí a gente vai colher a vida que a gente plantou, né? E aí, se falar de merecimento, se a gente faz tudo mais ou menos, o que a gente merece colher? Né? Então, é muito importante a gente observar, quando a gente fala de merecimento e de outras coisas também, o que é que a gente está doando, o que é que a gente está servindo para nós mesmos também, para os outros, né? Eu acho que essa questão do merecimento vem muito forte, essa questão do o que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, de que maneira eu estou fazendo, como eu sou dentro do meu ambiente familiar, como eu sou para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, irmãos, enfim. Quem eu estou sendo, o que eu estou servindo, né? Então, vamos falar mais um pouquinho aqui do não merecimento. Tem uma parte que eu queria ler aqui para vocês, deixa eu achar aqui. De onde vem isso, né? Do não merecimento. Isso se dá através de crenças limitantes que as pessoas têm dentro de si. Essas crenças são registradas principalmente na fase infantil, pelo ambiente familiar, coisas que cresceu ouvindo, atitudes que observou durante o crescimento e suas próprias interpretações de todas essas coisas. Então, muita coisa é o que a gente realmente viu, ouviu, e entra também a parte do que a gente interpretou de tudo isso. Porque pode ter gente que cresceu ali num ambiente
é bem difícil isso, né? Geralmente a gente vai ali pelo mesmo caminho que o nosso sistema familiar foi, mas às vezes a pessoa já tem aquilo dentro dela de tipo, eu mereço, não importa de onde eu vim, e ela consegue reverter isso. Então é muito da interpretação também dessas informações que a gente recebe, né? Quando é criança, a gente vai crescendo ali, vai interpretando da nossa forma mesmo, e aí a gente vai seguir na nossa vida de acordo com isso. Jana, quer contar? Pode pôr. Sei que tu vai falar ainda um pouco a respeito de crenças limitantes e tudo mais, mas quando me falou isso, eu me lembrei um pouco de como foi a minha vivência com relação a isso, né? Porque pessoas que têm a questão religiosa forte, né? Pessoas que têm essa questão, muitas vezes têm algumas crenças, principalmente quando se refere à questão do merecimento de coisas materiais, né? Muito mais do que outras questões, bem forte assim. E eu lembro que comigo eu tinha um medo muito grande de ser materialista, por conta, né, disso me afastar de Deus, de tudo mais. Então, eu não conseguia nem desejar absolutamente nada. Quando a pessoa chegava para mim, às vezes assistia uma palestra, assistia, sei lá, uma live, qualquer coisa, que tinha o exercício, lista, né? Faz uma lista de coisas que você deseja. Pensa que vinha um grilo na hora. Cri, cri. Não conseguia listar nada. O medo de desejar era tão grande, de, né, de ser materialista ou de estar desejando grandes coisas e isso me afastar de Deus era tão grande que realmente não tinha como, né? Não tinha como desejar. Então, à medida que tu foi falando, aí eu fui lembrando que eu mesma vivi, passei por essa situação e que é uma coisa comum às vezes para as pessoas que têm essa religiosidade também, né? Sim, bem colocado, Jana. Isso acontece na religião e às vezes dentro da família mesmo, né? Quando vem essa questão muito forte do não merecimento e tem alguém ali que quer desejar alguma coisa, que tem uma ambição positiva, ela é boicotada também. Às vezes é chamada de ambiciosa e isso e aquilo, e começa essa briga, né? Interna até às vezes. Por exemplo, a Jana, eu acredito que ela sofria com isso, né? De não queria às vezes desejar, mas não, né? Isso vai me afastar de Deus, então começa um conflito interno mesmo. E às vezes é um conflito externo, né? Quando é da família, começa a ter brigas realmente, e essa pessoa ela sente que não se encaixa. E até uma das leis, né? A gente falando de sistêmica, o pertencimento eu acho que é a lei mais forte sobre isso, né? Que aí ninguém da família acha que é merecedor. Se eu aqui dentro desse ambiente eu falar que eu, né, tenho um desejo, tenho uma ambição, o que vão falar de mim, né? O que a minha família vai falar? Eles vão me chamar de ambicioso, de ganancioso. E aí começam esses conflitos que faz muito mal para a pessoa. E às vezes ela perde até a própria identidade porque fica dividida nesses conceitos. Pode falar, Jana. E eu acho bem interessante que muitas vezes pode ser que a pessoa não pense isso propriamente dito, essa palavra em si. Eu não sou merecedor. Talvez ela não ache isso propriamente dito, e quando a gente traz essa questão, talvez ela não se identifique, porque, nunca pensei isso. Mas quando como tu falou, né? Eu olho para o meu sistema, ninguém tem abundância ali. Nenhum relacionamento deu certo. Ou os que têm são tudo capenga. A maioria da minha família se divorciou. Esse aqui é traído. Como que eu vou esperar que eu, fazendo parte dessa família, vou ser diferente?
A gente, né, já ouviu aí várias vezes, o comer o pratão de comida na frente do mendigo, né? A gente tem aquele constrangimento de ser diferente e também a gente tem o medo de não pertencer, como tu estava falando, né? A gente tem medo que essa família exclua a gente. A gente tem medo de ser mal visto. Porque a gente precisa dessa questão de pertencer. A gente precisa essa sensação de pertencimento é muito importante para o ser humano. Então, tudo que vai para essa questão de não pertencimento, né? Ou eu vou fazer algo que vai fazer com que a minha família me olhe com maus olhos, ou me veja como diferente, ou eu não faça mais parte disso daqui, causa uma coisa muito negativa, né? Então, eu pensei nisso, assim, muitas vezes a pessoa nunca pensou nessas palavras, eu não sou merecedor, mas ela vive isso nas questões do dia a dia sem perceber, né? Então, é legal estar identificando isso também. Muito bem, é isso mesmo. E quando a gente fala de merecimento, eu citei lá no início, mas novamente, a gente não está falando só de coisas materiais. Às vezes são de relações, como por exemplo, a Jana citou, um relacionamento amoroso, né? Se eu sou de um sistema que tem relacionamentos fracassados, né? Que são relacionamentos que não vão para frente, tem traição envolvida, tem um monte de história por trás e ninguém ficou casado. Ou quem ficou casado era aquele casamento de fachada e coisas do tipo. Quando você é desse sistema, chega a sua vez, você não quer nem desejar um relacionamento diferente, né? Porque você fala, como é que eu tô olhando aqui, ó, para minha mãe, para minha tia, para minha avó, para as primas, todo mundo com um relacionamento fracassado. Como é que eu vou chegar aqui feliz com um relacionamento de valor, né? O que eu vou falar para essas pessoas? Tipo assim, elas vão estar ali, porque, né? Almoço de família, a gente sabe como é, né? Começa todo mundo a contar as histórias, todo mundo falando mal do marido. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou falar? Não, meu marido é diferente, né? Não, eu estou feliz no casamento. É quase impossível quando a gente não faz esse trabalho, né? De se tratar na terapia, de conhecer os fundamentos disso, de onde veio e que a gente tem permissão para fazer diferente, a gente começa a se boicotar, né? Que é uma das coisas que o não merecimento ele traz de consequência. E quando começa a dar certo, se automaticamente acontece alguma coisa, você se coloca em situações que é para te cortar dali, né? Que é para você não seguir adiante, porque senão você não vai pertencer a essa família de casamentos fracassados, de escassez, seja o que for na realidade de cada um. Deixa eu falar, Jana. O autor ali dos Segredos da Mente Milionária, né, de Harbecker, ele fala a respeito de um termostato. Eu não sei aí se vocês sabem o que é esse termostato, mas o termostato, ele é uma ferramenta que ele mantém a temperatura que a gente deseja. Vamos dizer, né, um ar-condicionado. A gente coloca lá no 18 e ele vai trabalhar para a temperatura chegar no 18 e quando ele chegou, ele para de trabalhar, né? Aí quando ele percebe que está baixando a temperatura, ele volta e assim vai para manter aquela temperatura. Muitos de nós temos esse termostato interno, onde a gente estipula inconscientemente, muitas vezes, né? O que a gente merece? É um salário de R$2.000? É um relacionamento que tem umas coisinhas boas, mas assim, não tem qualidade de tempo, né? As pessoas, a gente tá junto, mas não tá junto, né? Trocentas mil coisas que a gente pode enumerar aqui. E aí, às vezes, se esse nosso termostato tá ajustado para a gente ter só essa migalha, como a Dani falou, a gente vai se sabotar para toda vez que a gente podia chegar lá, vamos dizer que a gente está ajustado ali para ganhar 2.000. E esse mês, se a gente trabalhar do jeito que a gente está trabalhando, a gente vai ganhar 5. Aí começa a gastar mais com besteira, começa a procrastinar e não fazer o que devia ser feito.
vai tomando várias atitudes, várias coisinhas que vão fazendo com que esse valor ganho vá embora. Ou você ganha e dá um jeito de gastar para não ter mais e ficar só com a quantia que você merece, ou você se sabota para nem ganhar. E aí só mantém aquela quantidade. Isso é voltado para a questão financeira, mas isso pode acontecer, como a gente está falando aí, com qualquer tipo de relacionamento. Se eu acho que eu só mereço migalha, então eu vou fazer de tudo para só ter a migalha. Sim, geralmente com um relacionamento amoroso, né? É aquela pessoa que você fala, cara, mas ela tem um marido tão bom, ele tem uma esposa tão boa, por que que eles, né, ficam brigando? Ou por que que se colocam em situação para ter briga, conflito? Às vezes é esse termostato que está, né, desregulado aí, ou está regulado de acordo com o sistema familiar, e a pessoa ela vai se colocar em situações, às vezes, de novo, né, inconscientemente, para que ela não tenha aquilo, porque ela precisa pertencer a esse sistema, né? Então, como a Jana disse antes, às vezes não vem com essa frase, eu não mereço. Às vezes, nas pequenas atitudes, a gente se coloca em situações que diz isso pra gente. Eu não mereço. Então, eu tenho um ótimo relacionamento, mas eu vou fazer de tudo aqui para não ser tão bom assim. Porque aí chegar lá no almoço de domingo, eu vou ter que falar mal do meu marido também, né? Ou questão financeira. Eu tava ali ganhando, nossa, esse mês eu fui muito bem, mas aí chegou ali nos R$ 2.000, que é o meu termômetrozinho ali, eu vou dar um jeito de nem ganhar, vou dar um jeito de acabar com o dinheiro, vai quebrar alguma coisa em casa, alguém vai ficar doente. Gente, acontece coisas tão inacreditáveis que é só estando na realidade para perceber. Que às vezes você fala, não, aconteceu, foi um acaso, foi, né? Tinha que acontecer. Não, às vezes não. Às vezes é a gente que se coloca nessa situação para pertencer a esse grupo, a esse, né, esse movimento do sistema. E isso é muito sério. Se a gente não presta atenção, a gente passa uma vida inteira passando por esses acontecimentos aí do acaso, né? Pode falar, Diana. Você já viu, Dani, a disputa de quem tem menos ou de quem está pior na vida? Jesus Cristo. Tá no meio da roda, numa reunião de família. Porque, nossa, eu fiquei doente. Não, porque você não sabe. Porque eu fiquei mais doente. Não, aí quebrou o carro. Não, porque quebrou o carro, a geladeira. É uma disputa de quem tá pior. E quando o assunto é bom, quando a gente. O caso é o caos? O acaso é o caos? Fala aí, gente, pra nós agora. O que a Dani falou é o acaso, daí eu disse, o acaso é eu causo. Ah, tá! Eu não li direito. Isso aí mesmo. Então, pensa só, vira uma disputa de quem tá pior, mas quando é o contrário, quando a gente quer contar uma coisa boa, isso não é visto com bons olhos. É negativo, a gente tá se achando, né? Fulano tá snob, tá exibido, tá isso, tá aquilo. As pessoas gostam de competir nas coisas ruins. É um troféu de desgraçado mesmo. É isso aí. Então, isso é uma coisa que acontece com frequência e está envolvido tudo que a gente já comentou aí, né? De não merecer e não poder merecer naquele sistema, naquele ambiente. Né? Sim, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vão aí dividindo com a gente no chat. Se vocês reconhecem essas situações, principalmente essa do almoço de domingo, né? A competição do quem é pior. E essa questão desse olhar, de olhar para o outro, quando o outro conquistou, né? A Jana trouxe aí. E querer desmerecer, ou então falar, não, nunca vou conseguir. Isso também é do não merecimento, né?
É você olhar para o outro e porque eu não consigo, o outro também não deveria conseguir, né? Infelizmente somos imperfeitos e tem sentimento assim às vezes. Da gente olhar para o outro e para a conquista do outro e isso nos incomodar, né? De alguma forma. E reconhecer isso é um ótimo passo para a mudança, né? Então, a gente sair desse pedestal de, não, imagina, eu não sinto isso, né? Imagina, nossa, eu fico feliz pelo outro, mas e por dentro, como é que você tá? Né? Às vezes pega ali uma coisinha do tipo, putz, eu não fiz tanto para chegar lá, ou eu não fiz o que eu precisava fazer para chegar lá e eu não conquistei. Mas o outro pagou o preço e chegou lá, né? Então, reconhecer esse sentimento faz parte desse processo de mudança também, para quem quer mudar, né? E aí a gente trazer isso para a gente como lição, né? Beleza, eu não fiz até agora, mas a partir de hoje, o que é que eu posso fazer para alcançar, né? As coisas que eu sonho, ou para quem está num nível mais, um nível antes, né? De nem conseguir sonhar como a Jana não conseguia desejar, né? Como é que eu começo isso? Depois a Jana vai trazer ali uns pontos para a gente pensar sobre isso. A gente está falando aqui do não merecimento para a gente identificar se é o que a gente está vivendo hoje. Mas depois tem a glória, né, Jana? Tem um lado positivo para a gente mudar isso. E aí, né, a gente está falando aqui sobre, né, coisas que a gente vai observando. E o que isso traz de consequência para a nossa vida? Né? Então, são pontos que a gente já até comentou um pouco sobre eles, mas que a gente vai deixar claro aqui para a gente identificar. Será que a gente está vivendo isso hoje? Né? Não estou me sentindo merecedor, não estou fazendo, estou me boicotando. Então, como é que eu faço para observar se eu estou nessa dinâmica? Então, tem alguns pontos aqui que a gente pegou a maior parte do conteúdo de um cara que a gente gosta bastante, né? Que é o Wendel Carvalho. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma história de vida muito legal, que ele veio assim do zero, menos zero, acho, se isso for possível. E hoje ele tem uma vida espetacular, né? A Jana acompanha mais ele de perto, faz curso dele, então ela tá mais próxima a isso. Mas a vida que ele tem hoje é totalmente diferente. E ele foi fazer programas, né, de ensinamento para as pessoas trabalharem esse não merecimento, para que elas sejam merecedoras, para que elas sejam produtivas, enfim, e consigam transformar mesmo a vida, né? E esses pontos aqui foi ele em uma palestra que passou, que foi quando ele começou a observar como aquilo estava na vida dele. Essa questão do dinheiro, né? Ele passou por isso, então ele chegou a um patamar ali que ele colocou na cabeça dele, eu quero ganhar, sei lá, 15 mil, né? Quando ele começou já a mudar de vida. Ele chegava nos 15 mil, acontecia uma série de coisas, ele não passava disso, e ele ficou anos nisso. E ele não percebia. Então, toda vez que ele passava desse valor, acontecia alguma coisa, ele tinha que gastar, ou acontecia, sei lá, estava quase vendendo, a venda era cancelada, e acontecia uma série de coisas para que ele não passasse disso. Mas porque dentro dele ele tinha estipulado lá antes, né? Quando ele ganhava bem menos que isso, ele falava, eu acho que eu vou ser feliz, acho que eu vou ter as minhas conquistas quando eu ganhar 15 mil por mês. Só que ele esqueceu de mudar esse termômetro quando ele começou a evoluir. E aí chegava nos 15 mil e voltava para trás. Chegava nos 15 mil, acontecia alguma coisa. Então é muito importante a gente perceber qual que é o nosso termostato, né? Seja para relacionamentos, para dinheiro, prosperidade, enfim. Quando eu chegar ali, como é que eu faço para mudar? Porque eu quero alcançar mais, porque eu quero coisas diferentes. Então, estar no presente, né? Estar na realidade nos ajuda a observar qual é o nosso termostato em determinada situação. Pode falar, Jana. Lembrando, né, que esse termostato aí é bom que a gente faça
tendo uma identidade, por assim dizer. Por quê? Porque o que é bom para o outro, o que é sucesso para o outro, o que é para o outro é uma coisa, mas o que vai atender às nossas necessidades, o que vai ser bom para mim, para minha família, é completamente diferente muitas vezes do que é para o outro. Então, às vezes, 15 mil, que nem o Wendel falou ali. Meu sonho 15 mil tá bom, tá ótimo, beleza. O outro já não, já é 20, já é 30. E a gente tem que ajustar o nosso olhar também para não julgar o outro por ele ter um termostato diferente do nosso, por ele desejar coisas a mais que a gente, né? Às vezes no relacionamento, em questão de viagens, né? Bens. O fato de ele querer mais e de ele desejar mais não significa necessariamente que ele é uma pessoa que é materialista, que é isso, que é aquilo, porque às vezes a gente ajusta e olha para o outro de acordo com o nosso termostato, né? Não, para que 5 mil é mais do que suficiente para bancar a família, então uma pessoa não pode ganhar 10, a pessoa não pode ganhar 15, 20. Né? Então, o meu termostato diz respeito a mim, as minhas necessidades, a minha família. O termostato do outro é o termostato do outro e cada um tem que cuidar do seu. Lembrei disso aí, então só quis dar esse adendo. Isso é muito importante, até para a questão que a gente falou do sistema, né? De você ser de um sistema escasso, por exemplo, e você querer uma prosperidade. Não é que eles estão errados, né? É que tudo que eles carregaram quando, né, em infância e foram crescendo naquele ambiente, levou a ter esse termostato. Mas isso não quer dizer que sirva para você, né? Você pode pensar diferente, você pode ter ambições positivas e sonhos e mudar, mesmo sendo dessa realidade, né? Então, é muito importante isso que a Jana falou, para a gente não julgar o outro e para a gente olhar para a nossa própria vida, dentro ali do nosso sistema familiar. E se a gente quer fazer alguma coisa diferente, se para a gente não faz sentido, a gente pode sim mudar, olhar com muito carinho para as outras pessoas, né, que não têm esse mesmo termostato, mas a gente pode fazer diferente sim. Então vamos lá para as consequências do não merecimento. São pessoas que têm esse sentimento que às vezes elas precisam se esforçar muito, mas assim, ó, uma coisa que seria simples, elas precisam colocar uma energia, um esforço, vem um cansaço e elas não conseguem sair do lugar. Às vezes começa a criar uma série de dificuldades e alguém de fora fala: nossa, mas é tão simples, é só fazer isso, é só fazer aquilo. E ela tá ali, né? Um esforço gigantesco e aí dificuldade atrás de dificuldade começa a aparecer as coisas, tudo isso que a gente falou antes, né? Começa a se colocar em situações que impedem ela de alcançar tal objetivo. Então, é um esforço muito grande para zero resultado, né? Às vezes fica durante muito tempo batendo cabeça ali e não consegue mudar isso. O que vem também? A comparação, né? Esse olhar, que a gente põe um olhar ali de julgamento com o que o outro conseguiu, né? A conquista do outro, o desejo do outro. Então, a comparação, ela começa a nos fazer mal, né? Começa a atingir a nossa vida, porque a gente fala: por que fulano conseguiu? Por que ciclano conseguiu? E eu não? Mas a gente esquece de olhar nos bastidores, né? O que fulano fez para conseguir? Qual foi o preço que ele pagou? Será que eu estou pagando esse mesmo preço? Então, a gente começa a fazer comparação, mas de esquecer de olhar para o caminho que o outro fez também, né? Às vezes ele demorou anos para chegar ali e a gente só vê a parte bonita e esquece de olhar por trás. Pessoas que querem agradar muito as outras pessoas, assim, excessivamente, né? Esquece de olhar para si próprio, mas está ali, se esforçando, e acho que junta todas essas outras questões de antes. Se esforça muito, vai além do próprio limite para agradar o outro,
aí faz comparação, e é esforço atrás de esforço, e às vezes ela não ganha nada em troca, né? E ela tá ali nessa zona do não merecimento e começa a se colocar para baixo, enfim. E começa a vir uma série de acontecimentos que boicota ela, que mantém ela no lugar que ela está, sem resultados, enquanto o outro está caminhando, né? E ela ali só preocupada em agradar o outro. Aí vem a autossabotagem, né? Sempre se coloca como incapaz, acredita que nunca vai conseguir, começa a vir esses pensamentos, isso não é para mim, isso nunca eu vou alcançar, né? E às vezes é uma coisa que não é tão distante. A gente começa a espaçar muito assim, é inalcançável. Mas às vezes não é. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Mas quando a gente já coloca esse pensamento limitante, essa crença de não é para mim, as coisas realmente não vão acontecer. Aí começa a ficar muito difícil, muito esforço, muita dificuldade. E aí a gente fala, tá vendo? Eu falei que não era para mim. Né? É a frase que a gente usa. A gente começa a se colocar nessa situação para validar o que a gente pensou, né? E essas são algumas consequências que vêm do não merecimento, né? Desse pensamento de tipo, não é para mim, não mereço, não vou fazer nada para mudar isso, né? Que é a primeira coisa que a gente faz. Pode não ser consciente, mas a gente lava as mãos, né? A gente nem tenta pensar em outra possibilidade, em outras ações, a gente simplesmente aceita aquilo. Não é para mim mesmo, não é do meu sistema, então não vou nem tentar, né? E as crenças, eu quero trazer também sobre a crença o significado, que é bem interessante, que é estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. E isso não quer dizer que seja verdade, não quer dizer que seja a realidade. É o que a gente acredita fielmente, às vezes é o que a gente vive até, né? Ali no automático, como a gente falou antes, mas nem sempre aquilo é verdade. Por exemplo, a questão dos relacionamentos, trazendo de novo esse ponto. Eu sou de uma família, acho que essa é até a minha realidade, eu sou de uma família que veio, que tiveram relacionamentos muito ruins e que eles não se entendiam, divórcio atrás de divórcio. E aí eu olhava e falava, mas eu quero um relacionamento saudável, eu quero viver isso. Só que embasamento eu tenho, né? Se eu cresci assistindo essa sucessão de fracassos, né? De relacionamentos fracassados. Então, para mudar isso, a gente não está aqui falando que é fácil, né? Não é isso. Mas é muito possível você olhar para dentro de você, olhar para essas crenças e falar: não, não é nisso que eu quero acreditar. Não é isso que eu acredito. E começar a fazer movimentos para você ter um outro olhar para os relacionamentos, para a escassez, seja lá o que for, né? Então a gente consegue reprogramar. A boa notícia é que a crença ela não é algo fixo, né? Ela é algo muito forte do sistema. A gente cresce ali enraizado às vezes. Mas a gente consegue sim alterar isso, alterar nossa visão e começar a viver coisas diferentes, né? Falar para o sistema, eu sinto muito que foi assim, que foi dessa forma, mas eu quero viver algo diferente. E fazer ações diferentes para ter um outro resultado, né? E aí, essa primeira parte, a gente queria saber de vocês, se vocês estão se identificando, se tem alguma coisa que vocês falam, não, eu estou vivendo isso aqui, eu não tinha percebido, mas eu estou percebendo agora que o não merecimento ele está aqui presente, eu não estou conseguindo alcançar um sonho, não estou conseguindo nem sonhar. Então, vão escrevendo aí pra gente, depois a gente vai abrir o bate-papo, a gente quer ouvir de vocês também. Bora, Jana? Bora! Já dei os meus muitos pitacos aí, né, na conversa,
Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito de como que a gente faz, então, para mudar, né, destravar essa questão do merecimento. Uma das coisas que é muito importante e que vai fazer com que a gente mude nosso termostato aí, acho que a gente vai merecer mais na nossa vida, é a questão do dar e receber. A gente aqui, né, pelo menos os que estão presentes já ouviram alguma vez falar a respeito da lei do dar e receber, ou a lei do equilíbrio, né, e do quanto ela é importante na vida. Isso diz, essa lei mostra que a gente recebe aquilo que a gente dá. É aquela coisa, né? A gente planta o que a gente colhe. E se a gente está esperando ou plantando pouco, a gente esperar que a gente vai colher muito é meio fora da realidade, né? Vocês concordam comigo? Que não dá para a gente colher muito se a gente não está plantando tanto assim? Então, gente, para a gente ter o melhor da vida, a gente tem que dar o nosso melhor. Em todas as nossas atividades, em tudo que a gente for fazer, a gente entregar o melhor que a gente pode. Se a gente não entregar o nosso melhor, a gente não vai receber o melhor. Então, o que é isso, né? Dar o nosso melhor. É a gente ser um ser humano que faz diferença no mundo. Faz diferença na vida de outras pessoas, que agrega não só para mim, mas, né, agrega para o outro. A gente contribui para a vida dele. E isso, gente, não precisa ser uma coisa muito fantástica. Se tu conserta uma geladeira, o teu serviço, se faz um serviço bem feito, ele vai beneficiar outra família. Não importa o que você está fazendo, se você está varrendo um chão, se você... Não importa, aquilo vai beneficiar outras pessoas. Então, o que você está entregando? Como você está entregando aquilo que você está fazendo? Quando a gente para entender, para perceber, para analisar aí que tudo que a gente faz afeta outras pessoas, a gente consegue entender que a gente precisa dar o melhor que a gente pode mesmo, né? E aí no relacionamento, né? Eu sou a melhor esposa que eu poderia. Eu tô entregando pro meu marido, pro meu filho, pros meus amigos. Eu sou uma boa amiga. Eu tô esperando do outro que ele seja um bom amigo, mas eu sou esse bom amigo. Essa pessoa com quem a pessoa pode contar, uma pessoa que agrega, que vai oferecer para o outro, né, o consolo, o encorajamento. Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem uma habilidadezinha assim, mas se a gente está se esforçando para dar o melhor que a gente pode em todas as nossas relações, na nossa carreira, no nosso trabalho, o que é que a gente vai fazer? Isso é muito importante para que a gente possa estar ajustando o nosso termostato. Ele fala muito a respeito do nosso merecimento. Se a gente dá pouco, a gente recebe pouco. Não tem como a gente fazer diferente. Outra coisa que a gente pode fazer para ajustar esse termostato é a questão de não aceitar o medíocre em você. O que é o medíocre? É algo na média. Tudo que é na média é medíocre. Então, como é que você está sendo? Será que os comportamentos que você tem estão indo aí, estão te sabotando, estão indo sendo contraproducentes? Tu está fazendo uma coisa que não vai te levar aonde tu quer chegar? Vamos dizer que isso seja apertar a soneca do celular, tem que acordar, tem que fazer uma coisa, ou ajustou lá para tomar um remédio, que seja, o que tu botou lá? Aí tu fica ajustando. Ah, não, depois eu faço. Aí depois eu faço. Aí depois. Ou se não, a saúde. Meu, tem que me alimentar direito. E aí, só come porcaria. Ah, eu tinha que fazer um exercício físico, mas aí eu não faço. Essa questão de aceitar o medíocre em você significa tudo que você faz para você que vai te fazer subir de nível. Ajustar a barra aí do merecimento. A gente falou, né, ali em relação a fazer para o outro, dar o melhor para o mundo, mas a Dani falou um pouco disso também. O que você está fazendo por você? Você está olhando para você e fazendo por você para, né, aumentar
esse nível de merecimento? Gente, a gente muitas vezes em detalhes, a gente não se valoriza. A Dani falou, né, a respeito de ficar desleixado com a aparência, não se arrumar, não se ajustar. Isso vai influenciando na maneira como a gente se vê, porque a gente não gosta, quando a gente tá mal arrumado, por exemplo, a gente não quer nem pensar em ver alguém na rua. E se a gente recebe uma visita inesperada e a gente tá com um trapo, velho, recebeu o carteiro lá, precisa ir lá pegar uma encomenda, tá com um trapo furado, né? Tem uma pessoa que eu sigo, que ela é uma consultora de imagem, que ela fala que a gente precisa lustrar a nossa armadura. A gente precisa estar com a nossa armadura lustrada para o mundo, para a gente. Porque quando a gente se olha no espelho e a gente está armado, a gente se sente bem. A gente tem mais condições de oferecer o nosso melhor para o mundo quando a gente está bem. Como eu vou oferecer para o outro o meu melhor se eu não estou na minha melhor versão? Não estou na minha melhor fase? Então, isso são pequenas atitudes todos os dias. Como a Dani falou, não é fácil. É um processo, não é instantâneo. Mas é todo dia. O que eu posso fazer por mim hoje? Ah, não. O que eu posso comer aqui para me nutrir, para me alimentar melhor? O que eu posso fazer? Ah, não precisa passar um reboco na cara, gente. Sei lá, um rímelzinho, né? Um protetor com base que seja, que dá uma, né? Deixa ajustadinho. É uma coisa simples, às vezes a pessoa não se cuida porque acha que vai demorar, que não tem tempo, que isso, que aquilo. Mas se você não tem 10 minutinhos para cuidar de você, para você ir lá oferecer para o outro, como é que fica? Você não está dizendo para o mundo que você merece pouco? Você não está dando muito nem para você? Né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que puxar a nossa barra para cima, né? Cada vez que a gente escolhe fazer bem feito, cuidar da gente, comer bem, a gente está dizendo para a gente mesmo que a gente merece. Então, esse é um segundo ponto aí que a gente pode fazer. Terceiro ponto que está na minha lista aqui é a gente não aceitar o medíocre à nossa volta. O que isso significa? O nosso ambiente, né? As pessoas que nos cercam. A gente tem uma mosca chata aqui, incomodando eu. Vocês não ligam se eu me abanar. Então, assim, ó, o ambiente que nos cerca influencia. Quem é cristão já deve ter ouvido falar na Bíblia, né? Que a gente tem que cuidar com as nossas companhias. Que quem anda com tolo vai se tornar tolo. Isso não é à toa, gente. A gente é influenciado pelo nosso meio, a gente é influenciado pelas pessoas que cercam a gente. Se a pessoa só pensa em bagunça, se a pessoa não pensa em dar o melhor dela, se a pessoa está preocupada com besteira, e a gente anda com essas pessoas o tempo todo, é natural que a gente, para se ajustar àquelas pessoas, para pertencer àquele grupo, a gente se torne aquilo. Aquilo que faz essas pessoas me amarem, me fazerem pertencente. Então, como é que está o teu meio, o teu ambiente? Como é que tá as pessoas que te cercam? A tua casa está limpa, está organizada? O teu carro está limpo, está organizado? Se você não consegue, né, ou não cuida de um carro popular, como que você vai cuidar quando você tiver lá a sua Ferrari? Você acha que vai estar cuidadinha? A gente precisa cuidar, porque isso mostra a nossa gratidão pelo que a gente tem. Né? A gente fala tanto disso, a respeito de ser grato, quando a gente cuida das coisas que a gente tem, do ambiente que a gente tem, por mais simples que seja, a gente está mostrando que a gente merece mais. Porque a gente já sabe cuidar daquilo que a gente tem. Então, a gente é merecedor, né? Quando a gente vai dormir à noite, né? Uma das coisas que o Wendell fala, será que a nossa cama está arrumada? Porque é tão gostoso a gente chegar... Não tem num hotel, assim, quando a gente chega num hotel que tá tudo arrumado, daí tem aqueles travesseiros maravilhosos, ou tem umas almofadas, e a gente ama chegar e deitar naquela cama. Não é gostosa essa sensação? E por que que a gente chega em casa, vai dormir e a cama tá bagunçada? E, gente, eu não tô falando só para vocês, não. Isso serve para mim, isso serve para Denis, isso serve para todo mundo.
Tem coisa que a gente precisa, às vezes, também de uma chavinha. Diz, olha, acorda pra vida. Faz por você. A gente merece ir dormir numa cama bem arrumada, cheirosinha, né? Ter o quarto limpinho, a casa, o carro. Por mais simples que seja, não importa. A gente pode ter o melhor daquilo que a gente já tem. O Wendell fala, né? Ele usa a expressão que aves da mesma plumagem voam juntas. Então, águia voa com águia voa com águia, galinha anda com galinha, né? Cada ave anda com a sua espécie. Então, a gente tem que cuidar do nosso ambiente e com quem que a gente anda. Que a gente vai se tornar muito parecido com as pessoas com que a gente está acostumado a interagir. A gente vai se transformar naquela ave lá, né? Ou quem vê a gente de fora vai ver a gente do mesmo jeito. Não tem jeito, né? A gente é esponjinha, a gente absorve do jeito das pessoas, né? Se a pessoa fala gíria, a gente começa a falar gíria também. Se a pessoa usa uma expressão, a gente acaba usando. Não precisa ser só nas coisas negativas, a gente absorve tanto no bom quanto no ruim. Mas e aí? Como é que tá as nossas companhias, né? De quem que a gente está cercado? Se a pessoa só reclama o tempo inteiro, reclama do trabalho. Gente, reclamar do trabalho, do chefe, não faz isso. Por mais que seja ruim, mas não sai falando para os outros e externando que você odeia o seu trabalho. Se você odeia o seu trabalho, sai do seu trabalho e faça outra coisa. Ao invés de ficar reclamando, né? Então, não fique em ambientes que você está cercado de pessoas assim e também não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que só reclama da vida. Ai, né? Meu trabalho é ruim, eu tô sempre doente, isso ou aquilo, não importa o que seja. Não é gostoso a gente ficar perto de pessoas que só reclamam. Então, por que a gente vai querer ser essa pessoa? Pessoas que só reclamam, né? Ou a gente estando perto de pessoas assim, a gente não tá dizendo que a gente merece mais, né? E aí, como a Dani falou também, a gente tem que parar de tentar agradar todo mundo. A gente precisa comunicar os nossos limites, né? Como a gente fala direto aqui na interação. A gente precisa, às vezes, dizer que aquilo não foi bem feito. A gente tem que ter um equilíbrio aí entre o que a gente vai aceitando, não posso dizer para não ofender, e o que a gente vai comunicar, porque a pessoa precisa saber que aquilo precisa ser refeito, ou melhor feito, né? Financeiramente, será que eu aceito estar sempre sem dinheiro? A gente não tem que aceitar isso. A gente tem que fazer para conquistar aquilo que a gente precisa, né? Agora tem um outro ponto. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Flertar com o próximo nível. Meu Deus, esse aqui é uma delícia. Delícia demais. Se você não tem um carro, você se permite sonhar com carro? Ir lá numa concessionária, olhar o carro novo, sentar no carro, fazer um test drive no carro, ver um vídeo do carro, ou uma viagem. Quero ir para, sei lá, vamos botar aí, Fortaleza. Quero ir para Jericoacoara. Alguém já foi aí para Jericoacoara? Pensa só, já foi, Flávia? Eu também. Já fui 3 vezes. Nem gostei. E olha só, né? Imagina que nunca fui. Já viu o vídeo? O que precisa para ir para Jericoacoara? Quanto que custa? Como é que é fazer essas coisas? A gente nem se permite experimentar as coisas. Gosto de ter experiência com comida. Já fui em um restaurante bom, que entrega uma experiência assim bacana, de serviço, de alimento mesmo, de qualidade. Já experimentei isso. Gente, a gente precisa visualizar aquilo que a gente quer. Se permitir desejar o que a gente quer. A Dani tem uma historinha sobre isso e eu tenho outra. Vou deixar a Dani contar dela primeiro, que é sobre um lugar que ela gostaria de morar. E depois eu conto a minha experiência bem recente. Sim.
Essa questão a gente estava até falando antes de iniciar, né? Essa questão do experimentar o próximo nível é uma coisa muito forte, né? Porque a gente costuma usar a frase, meu sonho é, sei lá, ir para Disney. Tá, quanto é para ir para Disney? Não sei. Nunca nem O que vi. precisa para ir para Disney? Não sei. Onde é a Disney? Não sei. Então você não sabe nada do seu sonho. Como que é seu sonho, né? Quando a gente fala que é o sonho, a gente tem tudo ali, ó. Tal data eu quero ir, é assim, lá tem isso, lá eu vou encontrar a Minnie, o Mickey, não sei. A gente tem detalhes muito fortes, né? Que começam a alimentar a gente por dentro para que a gente tenha ações para chegar nisso mais rápido. E eu sempre falava, desde que eu me entendo por gente, assim, que o meu sonho era morar na praia, né? Só que assim, quando a gente ia pra praia, a gente ia geralmente com a família inteira, era bate-volta, era muito rápido, não dava para eu sonhar muito, né? Que eu queria aproveitar aquele dia na praia, então eu não tinha muito tempo. Até que eu iniciei o relacionamento, eu já era, né, maior de 18, já podia viajar. E aí eu fui e fiquei durante 7 dias num hotel que era de frente para o mar, assim, era bem perto. E aquilo para mim foi sensacional. Eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero. Eu quero morar na praia, não importa a praia, né? Eu quero morar na praia, quero morar perto, eu quero acordar cedo e todo dia. Mas por quê? Porque eu experimentei durante uma semana ter essa rotina. E isso alimentou muito mais do que antes. E para quem não sabe, eu moro em Floripa, né? E eu morei, hoje eu não moro em frente, né? Moro próximo à praia, mas eu morei em frente à praia. E foi durante um ano e meio, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, né? A gente fala muito de, isso não é para todo mundo, isso, mas não é sim, gente, que era a mesma coisa que eu pagava em São Paulo para morar lá no meio da cidade, eu pagava para morar em frente à praia aqui, né? Era uma rotina muito melhor, eu tinha qualidade de vida, eu acordava às 5:30 da manhã só para ir na praia todos os dias antes de trabalhar. Mas é porque eu sonhei tanto com isso que eu falei, agora eu vou fazer valer a pena, porque eu não sei quanto vai durar, né? Que eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. E aí passei por várias praias aqui em Floripa, que é muito bom. Quem não conhece, convido a conhecer, porque é sensacional. Mas eu só consegui fazer isso uma realidade porque eu experimentei o próximo nível, né? Que é isso que a gente está falando, porque eu vivenciei aquilo e aquilo ficou muito forte em mim. E a gente está falando de coisas, né, maiores, a Jana vai contar a história dela, mas começa com pequenas coisas. Por exemplo, no restaurante, né? O Wendel mesmo também tem uma experiência sobre isso. Ele falava que quando ele não ganhava muito dinheiro ainda, ganhava pouquíssimo, mas todo mês ele separava um pouquinho para ele ir tomar um café na Copenhague, mas que ficava num bairro ali muito chique, né? Por quê? Porque ele queria experimentar. Era R$ 7 o café, ele falou. R$ 7 que ele juntava dentro do mês para ele experimentar. Ele só chegava lá, pegava o café, mas não era o café, era o ambiente, era o próximo nível que ele estava experimentando. Hoje, isso para ele é, meu Deus, ele senta lá em Dubai para tomar o café, né? Só que ele experimentou isso quando isso ainda era um sonho. E isso talvez tenha alimentado ali esse sonho para ficar tão forte a ponto dele tomar ações para chegar nessa realidade. Conta a sua história, Jana. Vou contar rapidinho aqui. Essa semana, quem acompanhou meus stories aí viu que eu tive uma conquista recente, né? Compramos um carro aqui em casa, ficamos muito felizes. Nunca imaginei ter um carro como esse. Foi uma bênção mesmo na nossa vida. Mas quando eu cheguei na concessionária, eu já estava comprando a minha nave particular para minhas condições. Mas eu me deparei lá
com uma outra nave, que eu vou pedir pro meu amigo aí, o Roger, botar pra gente a foto do trem. Veja só, se eu posso com uma coisa dessa. Uma nave maravilhosa. E eu vi por fora. E olhei e babei um monte. E aí eu pensei, gente, o Wendel fala pra gente experimentar o próximo nível, né? Não, eu não fiz o test drive, gente. Infelizmente não. Mas mostra aí a outra foto aí, por favor, Roger. Mostra para nós que eu entrei no carro, gente. Eu sentei no carro, eu entrei no carro, eu bati uma foto do carro. Gente, por dentro, esse carro era mais bonito que por fora. Pensa numa coisa maravilhosa. Eu tinha dinheiro para comprar o carro? Não, gente. O carro custa mais que a minha casa. Mas eu experimentei. Eu me permiti ir lá, sentar e sentir como é que era entrar naquele carro. Eu pulei uns níveis do meu para aquele? Pulei. Né? Porque o próximo provavelmente não vai ser daquele tanto. Mas, gente, se permitir experimentar. Custou alguma coisa financeiramente para mim aquilo ali? Não custou nada. Ele estava lá, enquanto eu esperava os trâmites do meu carro ficarem prontos, eu pensei, por que não? Por que não entrar? Por que não sentir a vibe aqui? E às vezes a gente não se permite. A gente fica constrangido, porque eu não vou comprar. Porque eu não tenho como. Gente, se a gente não conseguir nem experimentar, assim, ter uma carazinha de pau, de entrar num carro que a gente não tem dinheiro para comprar, para experimentar a sensação, a gente não merece nada na vida mesmo. Ninguém brigou comigo. Entrei, olhei lá, um stand bem lindo. Foi maravilhoso. Então, se permitam sonhar, façam um catar de meta, visualizem aquelas coisas que vocês querem para vocês, não importa o preço, mas se tem valor para você, para sua família, coloque lá, morar na praia, que seja, ou ter um carrinho um pouquinho melhor, trabalhar com tal coisa, visualize isso. Por último aqui, porque eu diz que sonhar não paga. Olha, é isso aí, Flávio, sonhar não paga nada. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente sonha grande, que é porque daí a gente fica no intermediário. Não é? Ó, aqui, ó. Tô passando o meu tempo aqui, gente. Vocês não lembram. Por último, a gente vai falar aqui, aliás, eu vou falar aqui para vocês que a gente precisa devolver para o mundo. O que significa isso? Quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que retribuir. Mais a gente tem que ser generoso com o outro, né? Com as pessoas. A proporção, cada um que decide, né? Quanto vai ser isso. Mas eu gostaria de encerrar a minha parte aqui com um texto bíblico. Boa parte de nós somos, né? Eu acho que aqui todo mundo é cristão, então a gente acredita no que a Bíblia diz. E vocês vejam só se isso não indica prosperidade mesmo. É o texto de Provérbios, no capítulo 11, o versículo 24 e 25, que fala assim, ó: há quem dá generosamente e acaba com mais. Outro se nega a dar o que deveria e acaba na pobreza. A pessoa generosa prosperará. Então, não importa, gente. Quando a gente tem medo de dar para o outro porque vai faltar, a gente está num sentimento de escassez. A gente vai acabar não ganhando mais porque a gente não consegue dar generosamente. Então, se a gente abrir o nosso coração para dar o quanto a gente pode com a quantia que a gente está ganhando, que a gente tem, com certeza vai vir mais. Com certeza vai vir mais. Isso mostra o nosso grau de merecimento. É um processo, a gente tem que se transformar, mas dá bom. Faz uma lista aí. Uma lista do que tu está disposto a deixar para trás. Uma outra lista com tudo que você quer conquistar. E uma terceira lista com o que você está disposto a fazer para conquistar aquilo que você quer.
Fica aí para a semana de vocês pensarem sobre isso, tá bom? A minha parte foi. Dani, o que tu acha? A gente faz exercício ou não faz exercício? Bom, eu acho que a gente faz. É um exercício bem rapidinho. Um exercício para a gente começar a trabalhar o merecimento, né? Depois a gente vai disponibilizar para vocês lá no grupo, mas a gente queria que vocês experimentassem esse exercício aqui. Então, a gente vai convidar vocês a fechar os olhos, respirar fundo, e a gente vai colocar o áudio aqui para vocês. E em seguida a gente abre para perguntas e compartilhamentos. Pode colocar, Roger, por gentileza. Eu sou merecedora. Eu mereço tudo aquilo que há de melhor no universo. Eu sou mais que suficiente. Não há nada que eu não possa ser, ter ou fazer, pois sou merecedora. O sentimento de merecimento preenche todo o meu ser. Faz parte do meu DNA. Eu me permito receber tudo aquilo que desejo, pois sou merecedora. Eu me amo, eu me aceito, eu me abro para receber o melhor da vida. Eu mereço prosperidade, abundância, saúde, amor, paz e nasci para viver tudo o que há de melhor. Eu sou merecedora. Eu mereço ser feliz. Eu mereço viver a vida dos meus sonhos. Eu mereço sonhar cada vez mais alto e realizar. Eu mereço mais do que imagino e agora escolho me abrir para o merecimento. Eu decido que a partir de agora escolho pensar, sentir e agir como merecedora. Eu me amo, eu me aceito, eu sou merecedora. Sou grata por todas as bênçãos. Eu escolho me sentir e viver o merecimento. Eu mereço o melhor do universo. Sou grata pela vida. Eu sou merecedora. Então, é só um rápido exercício para a gente repetir várias vezes na hora de dormir, na hora de acordar. A gente se preencher dessas coisas positivas nos ajuda nesse processo, né? De saber que sim, a gente merece o melhor da vida. A gente tem uma preciosidade para cuidar, que é a própria vida. Então, que a gente possa viver da melhor forma, com as melhores experiências, que a gente possa sonhar, conquistar, e que isso possa ser para vocês assim de grande valia a partir de agora e que vocês tenham muitos resultados referente a isso. Tá certo? A gente acaba por aqui. A gente vai encerrar agora a gravação, né? A gente vai ficar com a parte da interação. Para quem está assistindo gravado, a gente espera vocês numa próxima oportunidade ao vivo também. E até a próxima.